Meus amigos, estamos aqui, eu e esta figura que eu vou apresentar, que se chama George Ney, e é um grande pesquisador de história e de genealogia do Ceará, sobretudo da região do Centro-Sul, que é a região comum a nós dois, embora ele seja aqui de Fortaleza, mas tem vínculos familiares com o interior. Antes de nós começarmos a conversa, eu vou contar para vocês como é que nós nos conhecemos. Eu estou escrevendo um livro que envolve muito história e pesquisa dos séculos 18, 19, e eu cheguei ao nome do George Ney e eu não conhecia. Eu estava em voltas trabalhando uma figura aí, que no livro vocês vão conhecer depois, que há uns 2 meses eu estava com essa figura na minha cabeça, procurando informações e sem conseguir. Enfim, liguei para este sujeito aqui que não me conhecia e expus o meu problema. Olha, eu sou Pedro Luiz e tal, expus o meu problema. E daí nasceu uma grande amizade, sobretudo porque, segundo ele, achava que a única pessoa na face da Terra que se importava com aquela pessoa que eu estava pesquisando era ele. Então foi até um encontro felicíssimo por causa disso. Mas, George Ney, eu queria que você contasse um pouco, assim, além de pesquisador, ele é professor de matemática da Escola Técnica, aliás, hoje do Instituto Federal. Instituto Federal. Tem mestrado, teve uma dissertação agora fantástica que ele fez, eu não entendi nada, porque eu sempre fui péssimo em matemática. Mas eu queria que você falasse, George Ney, do trabalho que você está desenvolvendo para que as pessoas tomem conhecimento disso, que é um trabalho tão importante. Ok, meus amigos. Obrigado aí pela gentileza e pelos elogios. Não sei se eu mereço tanto, mas pelo menos esforçado eu sou. Não sei se eu sou bom, mas esforçado eu sou. Ocorre que desde de criança, eu acho que é esse o primeiro contato que nós temos. Eu vi vários autores referenciarem alguma coisa. Porque eu prometi isso para o meu avô, porque eu conversava isso com minha avó, e essas coisas vão ficando no nosso coração e na nossa mente. Então, desde pequeno que me bateu a curiosidade de pesquisar sobre nossos antepassados, certo? E essa coisa foi tomando cada vez mais força, foi apaixonando. Desde pequeno você tem esse interesse? Desde pequeno. Hoje, talvez os 12, 13, 14 anos, eu me deu na telha de perguntar quem eram meus avós e os pais deles e os pais dos pais dos meus avós, e assim por diante, né? Até o máximo que eu conseguisse descobrir, e mais do que os nomes, né? Que história que efeitos eles produziram ao pisar sobre a face da Terra, né? E qual a repercussão disso em mim, qual a repercussão disso na atualidade, no presente, né? Há um link entre nós e nossos antepassados? Para mim há, e um link muito forte. E a pesquisa começou assim, a pesquisa séria, porque uma coisa é você perguntar sua mãe, seu pai, seu avô e tal, já é o início de uma pesquisa. Mas em que momento começou aquela pesquisa séria de buscar documentos, de ser rato de sacristia e rato de arquivos públicos de cartórios? Ok, a gente sofre influências, né, Pedro? E eu sofri boas influências. Eu cito, para responder objetivamente sua pergunta, eu cito o meu mestre e amigo Clóvis Lobo, né? Talvez um dos maiores pesquisadores da história cearense, não ligado à academia, né? Mas eu considero o amigo Clóvis Lobo, né, meu mentor intelectual, e aquele que me provocou dar mais segurança às informações, buscando alguma coisa que fosse mais sólida, né? E essa solidez estaria, né, grande parte vinculada à questão de testar aquilo que eu ouvi, né, nos documentos, no papel, né? Mas, George, você iniciou o contato com a genealogia lá atrás, tudo bem. Teve a influência do Clóvis Lobo, que eu conheci, inclusive, gente boníssima. Mas em que momento você se deparou com a necessidade de pesquisar a fundo
Porque eu sei que você é um pesquisador sério, pesquisador que tem milhares de documentos. Em que momento você iniciou esse trabalho e neste momento, o que é que você está fazendo com esse acúmulo de informações que você amealhou ao longo desse tempo? Ok. A nossa preocupação, Pedro, tem a ver com a freguesia de Lavras, desmembrada da grande freguesia de Icó em 1813. Compõe o que é hoje, mais ou menos, os municípios de Lavras da Mangabeira, Várzea Alegre, Cedro, Umari, Baixio e Palmirim, Aurora, Grangeiro. É o centro-sul. O centro-sul do estado. Ali, né? Pois bem, então, qual foi a minha preocupação? Tudo bem, eu sabia de nome meus antepassados, mas a pergunta era, por que eles vieram parar, né? Onde eles estavam, né? Onde eles se fixaram? Por que eles chegaram ali, como chegaram e quando chegaram, né? E aí, então, tem algo a ver com minha formação. Eu sou matemático, né? E gosto de história, gosto de genealogia. Então surgiu a ideia de eu fazer alguma coisa que não tinha sido feita antes. Quando eu vejo trabalhos de natureza genealógica, a gente vê em geral, né, além de uma pequena história de algum personagem, um grande patriarca que vai, né, por gerações e gerações acabar povoando uma região, o meu olhar foi o seguinte, de dar uma maior riqueza para essa questão, porque o sujeito não chega lá como Adão e Eva, né? E eu não estou atacando aqui a teoria criacionista, porque ela é simbólica, né? Mas ninguém chega como Adão e Eva, se fixa num canto e ali nascem filhos que casam com quem? Né? Então deve ter sido bem mais rico do que algum sujeito que chegou com a sua consorte e ali se fixou e foi gerando descendência. Então a ideia aqui é investigar nessa ampla região que outrora era a freguesia de Lavras, exatamente quais foram os seres viventes que passaram por ali e quando chegaram ali, né? E então é ler, né, isso, né, ver ainda onde é que resta algum indício dessa chegada e dessa passada desse povo por aquela região, né, e qual era o modus vivendi, o modus operandi daquela população. Lembrando, né? Que Lavras, quando a gente fala Lavras, nós estamos falando de toda aquela região ali, porque Várzea Alegre era Lavras, Cedro era Lavras, Grangeiro era Lavras, né? Aurora era Lavras, Baixio era Lavras e Palmirim era Lavras. Foi ficando independente ao longo do tempo. Né? Corretamente. Então, o trabalho hoje tem a seguinte característica, tem o seguinte kernel. Eu li muito, Pedro, li e transcrevi muitos documentos eclesiásticos produzidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, já li algumas centenas de inventários, já li documentos, né, da Guarda Nacional, documentos da Câmara Municipal, documentos de terra. Então eu tenho uma coleção bastante razoável de dados, de informações que estão sendo cruzados, né? Eu estou abastecendo uma grande planilha, né? E estou georreferenciando, plotando essas informações no mapa. Fantástico. E daí então que a gente percebe exatamente como essas terras foram se fragmentando, né? Porque então ocorre que lá pela segunda decúria do século XVIII, né, quando o governo português ele formaliza a terra para aqueles primeiros habitantes, mas na segunda decúria do século XVIII há uma maior efetividade na chegada do homem branco àquela região, né? Mas isso deve ter começado, como me ensina meu mestre Lobo, pelo último quartel do século XVII já, o Ceará, segundo ele, estava suficientemente devassado.